Bom, agora nós vamos realizar aqui a nossa primeira prática com arquivos XML no Java, ok? Eu já estou aqui com a IDE NetBeans aberta, tá? Mas esses exemplos aqui você pode executar em qualquer IDE, tá? Eu criei aqui já uma classe, tá? O nome da classe exemplo JAX-P. A API que nós iremos utilizar aqui para esta primeira prática é uma API que já vem junto com o Java, tá? A partir da versão 5 do Java, essa API JAX-P, ela vem junto com o JDK, ok? Então vamos lá. Vamos analisar aqui o código. Eu tenho aqui primeiramente um método main, tá? Esse daqui é o método que vai executar esta classe. Eu tenho aqui o construtor chamando o método LeXML, tá? Então vamos analisar aqui agora o método LeXML. O que nós vamos fazer dentro desse método? Nós iremos ler um arquivo XML, né? Um documento XML. Eu já tenho um documento aqui, tá? Aqui dentro da pasta do projeto tem um arquivo aqui xml.xml. Vocês podem perceber que são os dados que nós utilizamos aí durante o curso como exemplo, tá? Então nós temos aqui um arquivo XML, onde nós temos um elemento raiz cadastro, tá? Dentro desse elemento raiz cadastro, nós temos o elemento pessoa e seus respectivos elementos filhos, ok? Então vamos lá. Com a API JAX-P, como é que nós fazemos aí para ler um arquivo XML? Bom, primeiro eu preciso instanciar um objeto da classe Document Builder Factory, tá? Então aqui eu criei um objeto, coloquei o nome como dbf e vou instanciar este objeto. Para instanciar este objeto, eu utilizo aqui o método estático newInstance da classe Document Builder Factory, ok? Criado este objeto, agora eu vou precisar criar um Document Builder, tá? Eu vou criar esse objeto a partir do objeto dbf que nós criamos e vou chamar aqui o método newDocumentBuilder, tá? Criado o Document Builder, agora sim, eu vou criar um objeto chamado document, tá? E esse objeto documento, ele vai representar aí pra gente o arquivo XML, né? O documento XML, ok? Nós utilizamos aqui para instanciar esse objeto doc, o método parse do objeto db, tá? E informamos aí como parâmetro deste método o arquivo que será lido, né? No caso, o arquivo XML que será lido e retornado para este objeto doc, ok? Bom, dessa forma então nós realizamos aí a leitura de um arquivo XML. Agora nós vamos apresentar os dados desse arquivo para o usuário. Como é que foi feito? Eu criei aqui o método getTexto, tá? Então vamos aqui acessar este método. Nesse método getTexto, ele recebe aqui como parâmetro um objeto da classe Node, tá? Esse objeto Node, ele vai representar aqui para a gente, no arquivo XML, cada nó do meu arquivo XML, tá? Então, por exemplo, esse elemento cadastro, ele é um nó, tá? O elemento pessoa também é um nó. O atributo ID também é um nó, ok? O nó de texto t2ti.com do elemento nome também é um nó. Então, cada objeto que nós temos dentro do arquivo XML, ele vai herdar da classe Node, tá? Lembrando aí que essa classe Node, ela pertence aqui ao pacote org.w3c.dom.node, tá? Nós podemos aqui retornar nessa classe onde nós criamos aqui a leitura do XML, a classe Document Builder Factory, ela é do pacote javax.xml.parses,
tá? É o mesmo pacote aqui da classe Document Builder, ok? E o objeto Document, ele é do pacote org.w3c.dom.document, ok? Bom, então, voltando lá no método getTexto, nós recebemos aí como parâmetro um nó, né? Vai ser um nó ali do meu arquivo XML, do meu documento XML. Vocês podem perceber que o documento, aliás, que o objeto que eu estou passando aqui como parâmetro desse método getTexto é o meu documento inteiro, né? No caso vai ser o meu doc aqui, que é o arquivo que foi analisado por esse método parse, tá? Então ele analisou esse arquivo, gravou em memória e salvou aqui dentro deste objeto, ok? Eu vou agora informar como parâmetro aqui do método getTexto, tá? Então voltando aqui no método getTexto, eu vou obter aí um nó, no caso lá vai ser o documento inteiro, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar qual que é o tipo de nó que foi informado neste parâmetro, tá? Então eu vou criar aqui um objeto do tipo int, tá? O nome do objeto tipo de nó, tá? E vou buscar aí qual o tipo de nó através do método getNodeType, tá? Da classe Node, ok? E agora eu vou verificar através desse objeto tipo nó qual tipo de nó que foi enviado aqui como parâmetro para esse método. Então, caso esse nó, tipo de nó, seja um nó do tipo atributo, é um nó de atributo, tá? Então vamos aqui no documento XML, se for um atributo, tá? Por exemplo aqui o ID é um atributo do elemento pessoa, ok? Então, se for um nó atributo, o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui na tela, que é um atributo, tá? Eu vou buscar o nome desse atributo através do método getNodeName e também vou buscar o valor deste atributo, tá? Através aqui do método getNodeValue. Então aqui, nesse nosso caso, eu vou buscar o atributo ID e o valor 01, ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Eu vou verificar o tipo de nó, no caso aqui, se o tipo de nó for um document node, ou seja, se ele for um documento, o que eu vou fazer? Eu vou informar aí para o usuário que é um documento e vou mostrar para o usuário o nome desse documento através do método getNodeName, ok? Continuando aqui a verificação, eu verifico se o tipo de nó é um nó de elemento, tá? Analisando aqui o arquivo XML, por exemplo, cadastro é um nó de elemento, pessoa é um nó de elemento, nome é um nó de elemento, ok? E assim por diante. Então, eu vou verificar se é um nó de elemento. Se for um nó de elemento, eu vou mostrar aqui para o usuário, né, que é um elemento, e vou mostrar o nome deste elemento. Nesse nosso caso aqui, o elemento pessoa, eu vou falar para o usuário que é um elemento e vou falar que o nome desse elemento é pessoa, ok? Bom, nós sabemos que os atributos, aliás, nós sabemos que os elementos podem ter atributos, ok? Então, se eu identifiquei que o nó que foi passado ali como parâmetro é um elemento, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se esse elemento possui atributos, tá? Então eu venho aqui, ó. O atributo não é considerado um nó filho do elemento, ok? Por isso, deve-se verificar se o elemento contém atributos. Então eu tenho que verificar se esse elemento contém atributos para também mostrar aí. No nosso caso, nós vamos apenas mostrar para o usuário, tá? Em outra aplicação, você poderia buscar esses dados para realizar algum tipo de tratamento, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um objeto da classe NamedNodeMap, tá? Vou criar aqui com o nome atributos e vou utilizar aqui o método getAttributes
da classe Node. O que esse método vai retornar aí para a gente? Ele vai retornar um objeto da classe named NodeMap, onde nós iremos ter uma lista com todos os atributos de determinado elemento. Nesse caso aqui vai ser o elemento que nós estamos visualizando no momento, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou percorrer essa lista que ele retornou. Então eu vou criar aqui um laço, tá? Eu vou de 0 até o tamanho dessa lista de atributos, tá? E vou fazer o seguinte, eu vou criar um outro objeto do tipo Node, no caso aqui vai ser um atributo, tá? E vou buscar o atributo deste elemento. E vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui o método getTexto, ou seja, esse método getTexto, ele é um método recursivo, tá? Vou visualizar aí o atributo deste elemento que foi selecionado, tá? Nós já vimos aqui, ó, que a primeira verificação que nós fazemos aqui é se esse nó que foi informado como parâmetro é um nó de atributo, tá? Então, ao chamar aqui o método getTexto passando este atributo como parâmetro, ele vai verificar aqui que é um nó de atributo e vai mostrar aí para a gente, vai informar que é um atributo e o nome desse atributo e o valor desse atributo, ok? Eu vou fazer isso para todos os atributos que estiverem aqui, que forem relacionados a este elemento, esse nó de elemento, ok? Bom, então vamos continuar aqui no método. Então vamos na outra possibilidade aqui, né? Caso esse nó passado aqui como parâmetro seja um nó de texto, tá? Então aqui no nosso arquivo XML nós podemos verificar aqui que nós temos vários nós de texto. Por exemplo, o nó de texto t2ti.com, ele é um nó de texto do elemento nome, ok? Então vamos lá. Caso seja um nó de texto, o que eu vou fazer? Eu vou informar aqui para o usuário, vou escrever na tela, né, que é um texto, e vou buscar o valor desse nó através do método getNodeValue, tá? Então eu vou informar que é um texto e vou escrever aí na tela qual que é o texto desse nó de texto, ok? Bom, dessa forma aqui nós visualizamos aí os tipos de nós que nós temos no documento XML, tá? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou buscar os nós filhos, tá? Do nó que foi passado aqui como parâmetro. Vocês podem perceber que inicialmente nós passamos como parâmetro o nó documento, tá? O nó documento, ele contém nós filhos. Quem que é o nó filho deste documento? No caso aqui, o nó filho desse documento é o nó cadastro, tá? E esse nó cadastro, ele contém também nós filhos. No caso aqui, ele contém o nó filho pessoa. E assim por diante, né? No caso aqui, o nó pessoa, ele tem os nós filhos nome, e-mail, telefone. O nó telefone, ele tem o nó filho código do país, DDD e número, ok? Bom, então vamos lá. Eu vou verificar se esse nó possui filhos, se possui nós filhos, tá? E vou chamar aí também o método getTexto para identificar qual que é o tipo de nó e mostrar e escrever na tela o seu respectivo valor, ok? Então aqui eu crio um outro nó, um child da classe Node, tá? Onde eu vou buscar o primeiro nó filho, tá? Então eu utilizo aqui o método getFirstChild, tá? Então eu vou buscar o primeiro nó filho desse nó que foi passado aqui como parâmetro do método getTexto. E vou verificar se existem nós dentro desse nó, ok? Se existem nós filhos para este nó, ok? Caso existam nós filhos para este nó, ele vai entrar aqui dentro desse laço, tá? Até que não existam mais nós filhos, né? E vai chamar aqui o método getTexto, passando como parâmetro aí o nó filho que foi buscado aí deste laço, tá? Então, vocês podem perceber aí que esse método getTexto é um método recursivo, ok?
Vamos fazer o seguinte, vamos aqui executar esta aplicação para visualizar o seu funcionamento, ok? Então vamos lá, eu vou aqui em executar arquivo, ele vai compilar e executar essa minha classe. Aqui está. Vocês percebem que o primeiro elemento que ele mostrou, que ele escreveu na tela aqui, foi o elemento documento, tá? Nós passamos lá como parâmetro o nó-filho, aliás, nós passamos como parâmetro o documento, que é o documento XML, né? Que é o arquivo XML, ok? Bom, aqui na saída, nós passamos aí no documento, ele buscou o nó-filho de documento, no caso o nó-filho de documento é o nó cadastro, tá? Esse nó-filho cadastro, percebei que ele mostrou aqui que ele tem um texto, tá? Mas ele colocou um texto em branco aqui. Por que isso acontece? Porque ele considera no caso aqui nós estamos visualizando o XML identado, tá? Então ele considera esse pulo de linha como um texto em branco, ok? Então vocês podem verificar que ele considerou aquele pulo de linha como um nó de texto, tá? Cujo valor é um texto em branco, tá? Bom, ele foi lá, buscou o nó cadastro, mostrou que esse nó cadastro é um elemento, identificou que esse nó cadastro é um elemento, tá? Aqui está. E agora ele vai buscar os atributos desse elemento. Ele verificou que não tem atributos nesse elemento. Após isso, ele vai verificar se ele contém nós filhos. Ele achou aqui para a gente o nó filho pessoa. Aqui está. Ele verificou aqui, ó, que o nó filho pessoa tem um atributo, certo? E ele mostrou aqui para a gente então que existe um atributo para o nó filho pessoa, informou aqui o nome do atributo e o valor do atributo, tá? Ele identificou também que que o valor do atributo ele considera também como um nó de texto. Então ele informou aqui que esse elemento pessoa contém o texto 01, tá? E da mesma forma lá aqui no elemento cadastro, o pulo de linha ele considerou como um texto em branco, tá? Realizada essa verificação dos atributos, ele buscou o próximo nó filho de pessoa, que no caso aqui é o nó nome. Então ele buscou o nome, verificou que nome não tem nenhum atributo, tá? Mas o nome tem um texto. Qual que é o texto? t2ti.com, certo? Buscou o próximo nó filho, no caso e-mail. E-mail também não tem atributo, mas tem um texto, t2ti.com@gmail.com. Buscou o nó telefone, tá? O nó telefone ele já tem atributo. Nós podemos perceber aqui que ele tem um atributo tipo, tá? E o valor é comercial. Então ele mostrou aqui que o atributo tipo, o valor desse atributo, que é comercial. Ele identificou também que o elemento telefone tem um texto, tá? Vocês podem perceber que esse texto é o valor do atributo, tá? Porque ele considera que o valor do atributo é um nó de texto. E ele identificou também que o telefone tem nós filhos. No caso, o código do país. O código de país não tem atributos, só vai ter um texto em branco aqui, né? Ele tem um nó filho DDD, cujo texto é 61. DDD também não tem atributos. E buscou o nó filho número, que é o nó filho de telefone. E buscou o texto desse nó filho número, ok? E, finalmente aqui ele buscou todos os itens do nosso documento XML. Tá? Lembrando que esses textos em branco aqui são os pulos de linhas ali do arquivo XML que a API JAX-P considera como um nó de texto. Tá? Então vocês podem perceber que nós lemos o arquivo XML e percorremos todos os elementos que contém este arquivo, verificamos os atributos de cada elemento, os nós de texto também de cada elemento, ok? Bom, então dessa forma aí nós conseguimos ler um arquivo XML
com a API JAX-P, tá? Que é a API que já vem junto aí com o JDK. No próximo vídeo nós vamos verificar aqui, vocês podem verificar que aqui nós temos o método escreve XML. No próximo vídeo nós vamos aprender como escrever um arquivo XML, né? Gerar um arquivo XML utilizando a API JAX.